Fala galera do YouTube, já faz um bom tempo, né? Bom, mas enfim, pandemia, sobrecarga de trabalho, etc. E por isso acabou que a gente demorou um pouquinho para dar esse retorno. Mas estamos retornando agora e eu decidi, para esse reencontro, a gente tratar de um tema bastante relevante para concursos públicos, sobretudo para a Defensoria, Ministério Público e Magistratura, que é o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta. Bom galera, antes da gente tratar especificamente do TAC, vamos fazer uma digressãozinha rápida, breve, entre processo civil e processo coletivo, para vocês terem uma noção, pelo menos linhas gerais, né, da diferenciação do processo civil e processo coletivo, para você entender o que é o TAC. Bom, o processo civil é aquele processo que a gente estuda na faculdade, do CPC, do Código de Processo Civil, que é aquele processo que trata de questões individuais, ou seja, aquela causa de João contra Francisco, porque Francisco bateu no carro de João, aquela causa de Maria contra José, porque José está devendo alimentos para o filho do casal deles dois. Então, essas questões individuais, pontuais, o Código de Processo Civil é o diploma que rege esse mundo do direito processual individual. No outro lado, a gente tem questões coletivizadas, questões que têm uma repercussão maior quando a gente analisa num todo, num aspecto coletivo. O que é que eu quero dizer com isso? Como assim aspecto coletivo? Imagine a seguinte demanda, a seguinte situação. João compra um pacote de leite da empresa X aí, que estava lá no pacote de leite, volume 1 litro. João decide pesar esse volume todo, né, tirar a medida, e descobre que na verdade o 1 litro tinha 900 ml. Né? Vamos supor que seja R$10 aqui para facilitar as contas. R$10 1 litro, e ele pagou R$10 por 900 ml. O certo seria, já que tem 900 ml, ele pagasse R$9. João não vai entrar com essa demanda judicial por R$1. Não tem sentido, ele não vai constituir advogado para brigar por R$1 na justiça. Mas quando você analisa que essa empresa X, ela vendeu nesse mesmo período 2 milhões de sacos de leite com essa alteraçãozinha de 100 ml, essa empresa acabou lucrando ilicitamente 2 milhões de reais. Então vocês percebem que, de um aspecto individual, ela não se mostra vantajosa para a pessoa ir atrás, mas de um aspecto coletivo tem sim um dano considerável e merece repressão. E aí nesse processo coletivo nós vamos ter pessoas, que é o que a gente chama de legitimados extraordinários. Legitimados extraordinários por quê? Porque ao contrário, né, de Maria e José, que ela está ali, né, num direito próprio, né, tutelando ali um direito próprio, por exemplo, uma batida de carro. José bate no carro de Maria. Maria está ali numa ação judicial contra José, pleiteando um direito dela e disponível, né? Que trata de reparação patrimonial. Então, nesse caso, do processo coletivo, a gente vai ter o que a gente chama de legitimados extraordinários, que são pessoas que atuam em nome de outrem, tutelando direito de outrem. Como assim? A gente vai ter ali nos legitimados extraordinários certas pessoas, como por exemplo Ministério Público, Defensoria Pública, associações, em que elas vão estar atuando ali em nome de outrem, buscando tutelar um direito de outrem. Por exemplo, num dano ambiental, né? Um dano ambiental que gere uma poluição gigantesca numa cidade. A gente vai ter, por exemplo, o Ministério Público na tutela do meio ambiente, tutelando um direito de todos, um direito difuso, porque não tem como ser individualizado, de todos, né, contra aquela empresa poluidora. Então, a gente vai ter esses legitimados extraordinários no processo coletivo que vão ficar responsáveis por tutelar esses direitos indisponíveis. Né. De uma forma mais singela aqui, até mesmo para facilitar mais à frente a explicação, os direitos coletivos, eles se dividem em 3 grandes grupos. Os individuais homogêneos, os coletivos estrito sensu, propriamente ditos, e os difusos. Os individuais homogêneos, o próprio nome já diz, ele é individual porque
Se a parte individualmente quisesse entrar na justiça, ela poderia, né? Mas por ser um direito individual homogêneo, ou seja, compartilhado por um grupo, né, um grande número de pessoas, ele é possível de ser tutelado via processo coletivo. Então, o que é que vai unir esses direitos individuais homogêneos? É uma circunstância de fato, né, que lesou um grupo inteiro. Exemplo, todos os participantes de um evento beneficente que comeram uma comida estragada e passaram mal e foram hospitalizados. Então a gente tem aqui um direito individual homogêneo em jogo. Já os direitos coletivos estrito sensu é aqueles direitos que estão relacionados a um determinado grupo, classe ou categoria. Exemplo aqui mais claro de todos, né? Direitos de servidores públicos. Então, por exemplo, a União não repassa uma verba que seria destinada aos professores, né? Então a gente tem aqui todo um grupo lesado e que há a possibilidade de reparação via processo coletivo. Então é um dano que repercute sobre todo um grupo, classe ou categoria. E os direitos difusos, como eu tinha mencionado mais cedo, a questão do meio ambiente, porque não dá para você individualizar. É algo que pega todo mundo, e por mais que você queira tentar individualizar quem foi que foi efetivamente prejudicado, você não tem como, né? Você consegue, pode até conseguir parcialmente, mas você não consegue 100%. Então esse é o processo coletivo em face do processo individual. E agora sim a gente entra especificamente no TAC. O que é o TAC, né? TAC ou CAC, né, como alguns chamam, ou como a NPC, como agora estão chamando, né, é na verdade um termo de ajustamento de conduta, um compromisso de ajustamento de conduta, um acordo de não persecução civil, né, TAC, CAC e NPC, né, mas que na verdade é a mesma coisa. É um equivalente jurisdicional para solucionar demandas de natureza coletiva, certo? Simples assim. Você pode dar 500 nomes, mas a gente vai ter sempre a mesma essência. É um equivalente jurisdicional para solucionar demandas coletivas. E esse equivalente jurisdicional, ele é, em regra, e pelo menos inicialmente, extrajudicial. Ou seja, você vai tratar fora do Poder Judiciário, fora de uma ação judicial, aquela situação específica e tentar solucionar. Por quê? Porque a gente sabe que o Judiciário, ele é moroso. Ele tem uma série de instrumentos que ajudam a alongar a causa, dilatar essa causa no tempo. Recursos, até mesmo ações autônomas de impugnação, e que acaba atrasando. E às vezes o TAC ele se mostra como um instrumento mais célere de solução do problema identificado. E aí entra a pergunta: qual é a natureza essencial aqui, a natureza jurídica essencial do TAC? A gente já disse que visto ao longe, né, visto de longe, a gente já identifica que é um equivalente jurisdicional. E isso é o primeiro ponto que tem que ser mencionado se cair numa questão discursiva de concurso público. TAC é um equivalente jurisdicional de solução de demandas coletivas fora de um processo judicial. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente olha de mais perto, né, qual é a natureza jurídica do TAC? Aqui a gente vai ter dois grandes grupos. Um grupo que vai defender que o TAC ele é transação, e outro grupo que vai dizer não é transação, é outra coisa. Esses são os dois principais grupos que vão diferenciar aqui a natureza jurídica do TAC. Então vamos lá, vamos tratar agora do primeiro grupo, o que diz que o TAC é uma transação. Esse grupo ele se bifurca em outros dois. Um seguido por Patrícia Pisol, doutrinadores como Patrícia Pisol, e outro seguido por Hugo Nigro Mazzilli. O primeiro grupo de Patrícia Pisol vai dizer o seguinte: TAC é a mesma coisa que uma transação. Ou seja, o TAC é uma transação da mesma forma como a transação é no processo civil individual. O que é que ela quer dizer com isso? Que do mesmo jeito que você transaciona num processo civil, que há uma autocomposição lá, você pode fazer no processo coletivo. Ou seja, né, vamos deixar um exemplo aqui para tornar mais claras as coisas. Um dano de 1.000 hectares, um dano ambiental de 1.000 hectares, de acordo com essa corrente, seria possível transacionar e fazer um TAC de recomposição de apenas 500 hectares. Você paga uma multa e recompõe só 500 hectares. Isso é uma corrente um pouco perigosa e pouco aceita na doutrina,
Porque no TAC a gente vai tratar essencialmente de direitos indisponíveis. Se a gente vai tratar de direitos essencialmente indisponíveis, como é que o legitimado extraordinário, que está atuando em nome de outrem, no interesse de outrem, vai poder transacionar sobre a matéria núcleo do objeto do TAC? Então já dá para perceber que essa é uma corrente pouco aceita na doutrina. A segunda corrente, de Hugo Nigro Mazzilli, também diz TAC é transação, mas ele faz uma ressalva. Ele fala o seguinte: TAC é uma transação, mas no aspecto material, ou seja, naqueles 1000 hectares, não há o que se discutir. Tem que recompor obrigatoriamente ao status quo ante, ou seja, o status anterior do dano. Mas no aspecto periférico, ou seja, prazo, forma de cumprimento da obrigação do TAC, é possível a transação. Então, o Hugo Nigro Mazzilli, prestem bem atenção. Ele vai dizer: TAC é transação, mas não se transaciona no mérito e sim nos aspectos periféricos. Já o segundo grande grupo vai dizer o seguinte: TAC não é transação. Esse segundo grande grupo ele se divide em outros 4 grupos. O primeiro deles, de Paulo César Pinheiro Carneiro, vai dizer o seguinte: TAC não é uma transação, mas ele é um reconhecimento de uma obrigação legal imposta. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: no TAC não existe transação. Eu vou estipular os termos, por exemplo, um dano de 1000 hectares, eu vou botar a recomposição de 1000 hectares. E há, do outro lado, um reconhecimento dessa obrigação legal. É como se fosse assim: eu não tenho margem para discutir aqui. Esse dano tem que ser recomposto, porque há uma obrigação legal imposta justamente pela lei que obriga o causador do dano a recompor. Eu só faço subscrever, gerar, minutar o TAC, e a outra parte vem e aceita por meio de um reconhecimento. Essa linha de Carneiro, ela vai ser semelhante à do próximo, que é de Roberto Sanizzi Lisboa, e essas duas vão deixar muito engessados o TAC. Eu já vou explicar o porquê, né? Mas eu já vou passar já um spoiler aqui para vocês, que essas duas, tanto a de Carneiro quanto a de Roberto Sanizzi Lisboa, não são muito aceitas na doutrina, mas essa corrente que defende que não é um TAC, ela é a dominante, ela é a predominante na doutrina. Mas voltando aqui para a questão de Carneiro, quando você diz que é um mero reconhecimento legal de uma obrigação, você tira qualquer poder de diálogo de ambas as partes. Nem o Ministério Público pode estipular cláusulas diferentes do que a lei já preveja, nem a parte vai poder modificar essas cláusulas, ou seja, as duas partes estão vinculadas. Roberto Sanizzi Lisboa, que é a segunda corrente, que eu já dei um spoilerzinho e vou falar aqui, Roberto Sanizzi Lisboa ele diz que o TAC ele não é transação, mas é um negócio jurídico declarativo. Da mesma forma que o Carneiro já mencionava, o Roberto Sanizzi Lisboa ele vai dizer o seguinte: olha, é um negócio jurídico declarativo, é negócio jurídico porque a parte que está celebrando vai ter a opção de aceitar ou não, mas não vai haver a possibilidade de discussão das cláusulas. Ele dá uma certa margem, mas também não é muita, para o legitimado extraordinário gerar o TAC, né? Porque ele tira aquela questão do reconhecimento da obrigação legal, então ele tira a amarra de ser de acordo com a lei, nos estritos termos da lei, para o legitimado extraordinário, né? Mas mesmo assim ainda fica muito restritivo e dá uma certa margem para a outra parte, o causador do dano. Mas ainda assim, tanto a corrente de Paulo César Pinheiro Carneiro quanto a de Roberto Sanizzi Lisboa, eles engessam muito o âmbito de discussão dentro do TAC. Já Zé de Santos Carvalho Filho, ele vai trazer um entendimento diferente. Ele vai dizer o seguinte: olha, da mesma forma, o TAC não é transação, mas ele também não é um negócio jurídico. Zé de Santos Carvalho Filho, ele entende que não é negócio jurídico. Mas por que não é negócio jurídico? Porque ele entende que o lado do legitimado extraordinário não tem autonomia da vontade para celebrar um negócio jurídico. Ele diz que o TAC, nesse caso, é um ato jurídico. Por quê? Quem está na condição do legitimado extraordinário vai oferecer o TAC. Quem está na condição de causador do dano, ele vai ou assumir que causou um dano e se comprometer a reparar assinando o TAC, ou não assina. Então vocês percebem que essas três primeiras ramificações
da corrente que diz que TAC não é transação, elas são bem semelhantes entre si e tendem a engessar o âmbito de discussão do TAC. A quarta corrente, que é a de Geisa de Assis, que é a que eu sigo, ela vai traçar um pouco mais de diferenciação das outras três, dizendo o seguinte: não, o TAC ele não é uma transação, mas o TAC ele tem peculiaridades tanto no aspecto material quanto no aspecto processual, tanto no reflexo privado e no público. Não dá para você tratar o TAC, né, de uma forma tão engessada. E por que não dá para tratar de uma forma tão engessada? Porque Geisa de Assis ela entende o seguinte: TAC ele é um negócio jurídico, mas não necessariamente declarativo. Por que não necessariamente declarativo? Porque Geisa de Assis entende que eu posso tratar no TAC outras matérias. Por quê? Como ela diz, o TAC ele tem reflexos materiais, processuais, na esfera pública e na esfera privada. Então eu posso, no TAC, ter uma maleabilidade de tratar outros assuntos que não aqueles estritamente relacionados à causa do TAC, o que deu causa ao TAC. Então, dando um exemplo para ficar bem claro aqui o que eu quero dizer. Naquele exemplo que eu tinha mencionado de 1.000 hectares de dano, né? A empresa causou dano de 1.000 hectares. De acordo com Geisa de Assis, eu vou poder propor um TAC de recomposição daqueles 1.000 hectares, mas eu posso ir além, após, vem cá, você está construindo uma empresa, né, ao lado de onde você desmatou 1.000 hectares, e essa empresa está sendo construída sem nenhuma observância das normas ambientais. Você não obteve licença prévia, você não obteve licença de instalação, você está fazendo de qualquer forma essa instalação dessa empresa. Veja, a empresa não é o alvo do TAC. O que é o alvo é aqueles 1.000 hectares. Mas eu posso trazer a empresa, olha, você está causando já causou esse dano e está construindo, fazendo uma construção que também está violando normas ambientais. Vamos fazer o seguinte, vamos celebrar o TAC de recomposição dos 1.000 hectares, mas vamos colocar também que você vai observar as normas ambientais e de desenvolvimento sustentável por essa empresa que você está construindo aqui, por essa indústria, por esse polo que você está construindo aqui. Então veja, Geisa, ela torna o TAC mais maleável, ela dá uma amplitude maior de diálogo ao TAC que os outros tendem a engessar, né? Então por isso eu sigo essa corrente de Geisa de Assis, que é um negócio jurídico, mas não necessariamente declarativo. Por fim, galera, eu vou tratar aqui de uma terceira corrente, né, mas que ela não tem tanta relevância, porque na verdade ela é um misto das outras duas, que é a corrente de Emerson Garcia. Emerson Garcia ele vai analisar o TAC e vai dizer, olha, de fato o TAC ele tem um aspecto material e tem um aspecto periférico, né, de prazo, de condições de pagamento, etc. No aspecto material, Emerson Garcia vai dizer que o TAC ele é um mero ato de reconhecimento de uma obrigação legal. Vocês estão lembrados da corrente de Carneiro? A mesma coisa. É um mero ato de reconhecimento de uma obrigação legal, no aspecto material. No aspecto periférico, não, o TAC é uma transação. Então veja, Emerson Garcia ele faz um corte no TAC do aspecto material e do aspecto periférico. No material, ato de reconhecimento seguindo a linha de Carneiro. No periférico, é uma transação. Então ele faz uma costura entre as duas correntes de transação e de não transação, digamos assim. Bom, gente, a aula já está ficando bem extensa, eu vou ficando por aqui. Mas assim, tem muita coisa ainda para tratar do TAC. A questão do TAC, por exemplo, na improbidade, a questão do TAC enquanto título executivo extrajudicial, né, porque a natureza dele originalmente é de título executivo extrajudicial, a possibilidade de converter em título executivo judicial, o objeto do TAC, o objeto da ACP, a relação entre ambos. Tem muita coisa para tratar aqui, mas eu vou ficando por aqui. Nos próximos vídeos a gente trata de mais assunto, mas eu deixo já claro aqui, fazendo também um spoilerzinho, que essa questão da natureza jurídica ela é relevante, ela tem um aspecto de importância, sobretudo quando a gente analisa o histórico do TAC na improbidade, né? Se você analisar o histórico do TAC na improbidade, você vai ver que tinha um dispositivo na lei de improbidade que proibia a transação na ação de improbidade. Então, dependendo da corrente que você adotasse, você ia ter posicionamentos bem diferentes aqui sobre a possibilidade de TAC na improbidade. Então, gente, eu vou ficando por aqui para não ficar muito longo,
Já convido vocês para as próximas aulas, que a gente vai tratar de outros assuntos, como eu disse aqui, de título executivo, de objeto, de TAC na improbidade, etc, etc. E a gente vai se encontrando nos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E a gente vai se encontrando nas nossas próximas postagens aqui. Fui!